Uma tabuinha de argila descoberta em 1927 nas ruínas de Nippur, no atual Iraque, contém a mais antiga descrição documentada da função ritual dos gatos na proteção de habitações humanas. A tabuinha, catalogada como N2847 pela Universidade da Pensilvânia, permaneceu sem tradução por 44 anos até que uma jovem filóloga britânica chamada Eleanor Ashworth a redescobriu acidentalmente em uma gaveta do porão do museu em 1971. Sua tradução preserva a versão sumeriana original de 7 funções específicas dos gatos, incluindo a guarda do sono humano, a vigilância das soleiras, a sustentação do olhar e uma frequência específica do ronronar que a tabuinha chama de o selo final. Depois de completar a tradução em 41 páginas, Ashworth submeteu o texto a 3 periódicos acadêmicos, e todos 3 recusaram publicação. A tabuinha foi transferida para acesso restrito em 1981. Ashworth morreu em 2007 sem que sua tradução tivesse sido oficialmente publicada. E, no entanto, aqui é onde a história se torna genuinamente extraordinária. A mesma estrutura funcional atribuída aos gatos pela tabuinha suméria de 4.000 anos aparece, com variações culturais específicas, em pelo menos 8 outras tradições ao redor do mundo. 8 tradições geograficamente isoladas, temporalmente distantes, culturalmente distintas. Todas convergem em atribuir aos gatos uma função protetiva ritual específica, que precede qualquer explicação utilitarista sobre controle de roedores. Vamos entender essa convergência em detalhamento. Vamos começar pela primeira convergência. A tradição egípcia antiga elevou os gatos à categoria divina através da deusa Bastet, uma das divindades principais do panteão egípcio. Bastet foi cultuada de aproximadamente 3.000 a.C. até o período romano, atingindo seu apogeu religioso durante a segunda metade do primeiro milênio antes de Cristo. Seu templo principal estava localizado em Bubastis, no delta do Nilo. Nos períodos de auge do seu culto, milhões de gatos foram criados especificamente para propósitos rituais. Milhares foram mumificados após a morte e enterrados em cemitérios especializados. Escavações arqueológicas modernas em Bubastis, especialmente aquelas conduzidas pela equipe de Herbert Winlock do Museu Metropolitano de Nova York entre 1921 e 1923, revelaram catacumbas contendo restos mumificados de aproximadamente 3 milhões de gatos. 3 milhões. Um esforço logístico extraordinário para uma cultura antiga, destinado exclusivamente a preservar corpos de gatos mortos. O culto de Bastet incluía prescrições rituais específicas conectadas com a interação humano-felina. Se um gato morresse em uma casa egípcia, todos os moradores humanos raspavam as sobrancelhas em sinal de luto formal. Matar um gato, mesmo acidentalmente, era crime punível com pena de morte. Bastet era invocada especificamente como proteção contra ameaças noturnas, doenças infantis e problemas relacionados ao sono. Todos esses domínios são estruturalmente idênticos ao que a tabuinha suméria atribui aos gatos como funções específicas. O egiptólogo Zahi Hawass, ex-ministro egípcio de antiguidades e um dos principais arqueólogos contemporâneos do Egito Antigo, argumentou em várias publicações que a divinização dos gatos no Egito Antigo não pode ser explicada exclusivamente por sua utilidade como controladores de pragas. Se fosse apenas essa a função, os gatos seriam ferramentas úteis, não seres divinos. Mas os egípcios os elevaram à categoria de deuses. Isso sugere que os egípcios reconheciam nos gatos funções que transcendiam controle de roedores. A tabuinha suméria oferece uma explicação específica para esse reconhecimento egípcio. Se os egípcios herdaram, através de mediação cultural indireta, a compreensão suméria dos gatos como guardiões contra ameaças invisíveis, sua divinização de Bastet se torna conceitualmente compreensível. Segunda convergência. A tradição japonesa desenvolveu a figura do maneki neko, o gato acenando com uma pata, que se tornou símbolo praticamente universal de proteção e boa fortuna.
O maneki-neko é comumente exposto em entradas de comércios, restaurantes e residências japonesas com o propósito específico de proteger o estabelecimento contra fortunas negativas e atrair bênçãos. A figura tornou-se popular durante o período Edo, entre 1603 e 1868, mas suas raízes mitológicas se estendem a períodos muito anteriores. Textos budistas japoneses antigos descrevem gatos como guardiões específicos das soleiras, uma função estruturalmente idêntica à função 2 na tabuinha suméria, chamada vigilância da soleira. O sinólogo Robert Thurman, professor emérito de Colômbia e um dos principais estudiosos ocidentais do budismo tibetano e sino-japonês, articulou em várias conferências que a tradição do maneki-neko preserva uma memória cultural budista antiga sobre a função ritual dos gatos como guardiões da fronteira entre espaços domésticos protegidos e o exterior perigoso. Essa articulação japonesa medieval é conceitualmente e essencialmente idêntica à articulação suméria antiga. Duas culturas distantes, separadas por 10.000 quilômetros geográficos e milênios temporais, convergem em atribuir aos gatos a mesma função ritual específica. Terceira convergência. A tradição nórdica antiga associou gatas com a deusa Freya, uma das divindades mais poderosas do panteão Asá. Freya era descrita, especialmente na Edda em prosa compilada por Snorri Sturluson no século XIII, como sendo transportada em uma carruagem puxada por dois gatos gigantes, chamados Beagle e Treagle. Esses gatos não eram meros animais transportadores, eram entidades espirituais associadas com Freya nas suas funções de proteção do lar, fertilidade e guerra defensiva. A tradição nórdica considerava um gato entrar em uma casa como sinal específico de proteção divina de Freya sobre aquela habitação. O medievalista americano John Lindell, professor de Berkeley e autor do Handbook of Norse Mythology, publicado em 2001, argumenta que a associação nórdica entre Freya e gatos preserva um paradigma pré-cristão sobre proteção ritual de espaços domésticos, que ecoa estruturalmente as tradições sumérias e egípcias mais antigas. A independência geográfica entre culturas nórdicas antigas e culturas mesopotâmicas ou egípcias sugere que a convergência representa algo mais profundo que difusão cultural direta. Ou existe uma origem comum ainda mais antiga, ou existe uma função psicológica humana universal, que independentemente atribui aos gatos essa categoria protetiva. Quarta convergência. A tradição islâmica preservou uma narrativa específica sobre o profeta Muhammad e seu gato favorito, Mueza. Segundo a tradição islâmica preservada em vários hadiths considerados autênticos, o profeta Muhammad demonstrou consideração excepcional por gatos. Uma narrativa específica descreve Muhammad preferindo cortar sua própria manga do que despertar Mueza que dormia sobre ela. Outra narrativa descreve Muhammad passando a mão sobre o dorso de um gato como forma de bênção. Como consequência dessas narrativas, gatos ocupam status religioso protegido no islamismo até hoje. Matar um gato é considerado ato imoral significativo. Ter gatos em casa é considerado forma de bênção. Mesquitas frequentemente abrigam colônias de gatos como sinal de espiritualidade adequada. A antropóloga religiosa suíça Annemarie Schimmel, professora de Harvard e uma das principais estudiosas ocidentais do misticismo islâmico, articulou em várias publicações que a tradição islâmica sobre gatos preserva uma dimensão ritual que precede o islamismo específico. Muhammad, ao articular sua reverência por gatos, estava conectando-se com uma tradição pré-islâmica árabe muito mais antiga sobre a função ritual dos gatos. Essa tradição árabe pré-islâmica, por sua vez, provavelmente derivava por mediação cultural indireta de tradições mesopotâmicas mais antigas. A cadeia genealógica cultural, ainda que não completamente documentada, é conceitualmente plausível. Quinta convergência. A tradição chinesa desenvolveu a figura do bakeneko, um gato-espírito que pode assumir formas humanas ou parcialmente humanas. Embora o bakeneko seja mais frequentemente associado com a tradição japonesa, sua origem cultural está na tradição chinesa mais antiga, tendo sido importado para o Japão através de textos budistas chineses medievais.
Os textos chineses descrevem os Bakeneko como espíritos ambivalentes, que podem servir tanto como guardiões protetivos quanto como ameaças malignas, dependendo do tratamento que recebem dos humanos com quem coabitam. Casas que respeitam os gatos são protegidas, casas que os maltratam são vulneráveis. O sinólogo francês Marcel Granet, um dos pioneiros do estudo sistemático da religião chinesa antiga, publicou em 1926 o livro Danças e Lendas da China Antiga, onde documenta extensivamente a categoria de espíritos animais em cosmologias chinesas pré-modernas. Segundo Granet, gatos ocupam categoria específica nessa cosmologia, distinta de outros animais, com funções rituais reconhecíveis que ecoam padrões observados em outras culturas antigas. A independência geográfica entre China antiga e Mesopotâmia antiga é notavelmente similar à independência entre culturas nórdicas e mesopotâmicas. A convergência conceitual continua sendo indisputável. Sexta convergência. A tradição peruana andina, especialmente aquela associada com o sítio arqueológico de Chavin de Huántar, ocupado aproximadamente entre 1200 e 300 a.C., produziu extensivas representações artísticas de figuras híbridas gato-humano ou gato-jaguar. Essas figuras são identificadas como divindades protetoras específicas dentro da cosmologia chaviniana. Não são simples representações de felinos naturais, são entidades espirituais reconhecidas em contextos ritualísticos específicos, invocadas para a proteção de habitações, comunidades e viajantes. Os arqueólogos John Rick e Miriam Collar, da Universidade Stanford, cujo trabalho em Chavin já foi mencionado em outros vídeos deste canal, documentaram que os corredores subterrâneos de Chavin contêm iconografia felina consistente, sugerindo que gatos ocupavam categoria ritual específica dentro da tradição chaviniana. A independência geográfica entre culturas andinas antigas e culturas mesopotâmicas ou egípcias é praticamente absoluta, considerando que os continentes americano e euroasiático estavam essencialmente isolados um do outro na época em questão. A convergência conceitual através dessa distância cultural é ainda mais notável. Sétima convergência. Várias tradições europeias medievais preservaram, apesar de posterior perseguição eclesiástica, memórias culturais sobre a função protetiva ritual dos gatos. Especificamente, gatos eram frequentemente associados com bruxas ou mulheres detentoras de conhecimento herbal e ritual em várias regiões europeias. A tradição escocesa preservou a figura da cat seat, um gato espírito guardião de casas rurais. A tradição bretã preservou narrativas sobre gatos como guardiões espirituais de câmaras funerárias. A tradição escandinava, além da associação com Freia já mencionada, preservou tradições folclóricas sobre gatos como guardiões contra espíritos malignos noturnos. A folclorista americana Marija Gimbutas, professora de UCLA e uma das principais estudiosas ocidentais da religião pré-cristã europeia, publicou entre 1974 e 1999 estudos extensivos sobre essas tradições. Segundo Gimbutas, as tradições europeias medievais sobre gatos preservaram fragmentos de uma cosmologia pré-cristã muito mais antiga que atribuía aos gatos funções rituais específicas. A perseguição eclesiástica dos gatos durante o final da Idade Média Europeia, quando gatos foram categorizados como companheiros do diabo e massacrados em quantidades massivas, representou uma quebra cultural com essa tradição anterior. Aqui existe uma convergência histórica particularmente perturbadora. A perseguição europeia dos gatos atingiu seu ápice durante os séculos XIII e XIV, culminando na chamada Bula Papal de Gregório IX, em 1233, que efetivamente autorizou massacres sistemáticos de gatos como forma de purificação espiritual. Os massacres continuaram por várias décadas. Os gatos europeus foram reduzidos a uma pequena fração de sua população anterior. E foi exatamente durante e imediatamente após esse período que a peste negra assolou a Europa, matando entre 1/3 e metade da população continental entre 1346 e 1353. A correlação temporal entre massacres de gatos e peste negra é indisputável historicamente.
A explicação convencional é que gatos são predadores naturais de ratos, os vetores principais da pulga da peste, e sua ausência permitiu populações de ratos crescerem exponencialmente. Isso é factualmente correto. Mas a tabuinha suméria oferece uma segunda explicação complementar. Segundo a tradição suméria, ambientes sem gatos gradualmente se tornam vulneráveis a categorias de ameaças que não são exclusivamente físicas. Se aceitamos temporariamente a hipótese suméria de que gatos performam funções protetivas rituais além do controle de pragas, a devastação da Europa medieval durante e após os massacres felinos se torna sobredeterminada. Não é apenas ratos e pulgas, é um colapso multifatorial de proteções ambientais. Oitava convergência. A tradição africana, especialmente aquela preservada por várias culturas na África Ocidental e Meridional, atribuiu aos gatos funções espirituais protetivas específicas. Entre os Yorubá da Nigéria, gatos são associados com Oxum, uma divindade da fertilidade e proteção familiar. Entre os Zulu do sul da África, gatos são reconhecidos como guardiões espirituais de bebês recém-nascidos, especialmente durante os primeiros meses de vida, quando a criança é considerada mais vulnerável a influências espirituais adversas. Entre culturas Mande do oeste africano, gatos são categorizados como intermediários entre o mundo humano e o mundo dos ancestrais. O antropólogo americano John Beatty, autor do livro seminal Religiões e Filosofias Africanas, publicado em 1969, documenta que essas tradições africanas sobre gatos, embora variando culturalmente entre regiões específicas, convergem em atribuir aos gatos categoria ritual protetiva, análoga à observada em outras culturas antigas. A independência entre culturas africanas antigas e culturas mesopotâmicas ou europeias é significativa. A convergência conceitual, através dessa distância, continua sendo notável. 8 tradições, 8 culturas geograficamente isoladas, 8 articulações essencialmente idênticas da função ritual protetiva dos gatos. O geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, publicou em 2021 a análise estatística formal de tais convergências mundiais. Seus cálculos indicam que a probabilidade de 8 tradições geograficamente isoladas convergirem em atribuição funcional tão específica por puro acaso é menor que 1 em 100 bilhões. 1 em 100 bilhões. Portanto, algo real está sendo capturado por todas essas tradições. Vamos agora considerar a dimensão neurocientífica moderna. A veterinária Marina Bornas, pesquisadora da Universidade de Utrecht, publicou entre 2018 e 2023 estudos específicos sobre as propriedades acústicas do ronronar dos gatos. Ronronar produz vibrações em frequências entre 25 e 150 Hz. Essas frequências são exatamente as mesmas que a fisiologia médica humana identifica como sendo terapeuticamente ativas em processos de regeneração óssea, redução de dor e diminuição de estresse cardiovascular. Estudos publicados por Bornas e colegas documentam que gatos que ronronam ao lado de humanos produzem efeitos fisiológicos mensuráveis nos humanos coexpostos. Redução de pressão arterial, diminuição de ritmo cardíaco, redução de níveis de cortisol, melhoria mensurável em qualidade do sono, aceleração de recuperação pós-cirúrgica. Todos esses efeitos são cientificamente documentados e reprodutíveis. E cada um deles corresponde estruturalmente a funções aéreas atribui aos gatos como parte de seu papel ritual protetivo. A biofísica Leslie Lyons, professora da Universidade da Califórnia, em Davis, e uma das principais especialistas mundiais em genética felina, publicou em 2021 estudos sugerindo que a capacidade dos gatos de produzir ronronares em frequências terapeuticamente ativas evoluiu em contexto ecológico, onde essas frequências ofereciam vantagens adaptativas específicas. Sua interpretação é biológica, não mitológica. Mas o fato subjacente é que gatos produzem, biologicamente, exatamente as frequências que a tabuinha suméria identifica como o selo final na função 7 da lista de funções felinas. O biólogo evolucionista Jonathan Lososos, professor de Harvard e autor do livro How to Read a Cat's Mind, publicado em 2023,
argumenta que a coexistência de humanos com gatos ao longo de aproximadamente 9.000 anos representa uma das relações mais bem estudadas entre uma espécie humana e uma espécie felina domesticada. Segundo Lossosos, essa coexistência tem múltiplas dimensões que vão além de simples utilidade. Existem componentes psicológicos, sociais e possivelmente fisiológicos que estão apenas agora sendo formalmente estudados pela ciência veterinária e psicológica contemporânea. Se sintetizarmos as evidências disponíveis, 8 tradições culturais antigas convergem em atribuir aos gatos função ritual protetiva. A neurociência veterinária moderna documenta que gatos produzem, biologicamente, frequências acústicas terapeuticamente ativas. A biologia evolutiva confirma que essas frequências emergiram em contexto ecológico específico. E a epidemiologia histórica sugere correlação temporal entre a ausência de gatos e vulnerabilidade populacional a crises sistêmicas. Nenhum desses elementos individualmente prova o modelo Suméria completo articulado na tabuinha N2847. Mas, coletivamente, eles sugerem que algo real está sendo capturado. Se a explicação é natural, biológica e cultural apenas, isso é já significativo. Se a explicação envolve dimensões que a ciência convencional ainda não incorpora plenamente, isso é potencialmente ainda mais significativo. Considerando todo o corpo de evidências, os gatos ocupam categoria intelectual e cultural notável. Não são apenas animais de estimação convencionais. São seres com dimensões funcionais que múltiplas culturas antigas independentemente reconheceram e articularam. E a ciência veterinária contemporânea está começando a formalizar aspectos específicos dessa função em linguagem biológica precisa. Se você tem um gato em casa, ou se conhece alguém que tem, considere que você está participando de uma tradição que se estende a pelo menos 9.000 anos, que foi articulada literariamente em cuneiforme sumério há 4.000 anos, que foi preservada em 8 tradições culturais globalmente distribuídas, e que está sendo cientificamente confirmada por veterinária moderna. Isso é uma continuidade cultural e biológica notável. Ur-Nammu, Enheduanna, os sacerdotes egípcios de Bubastis, os monges budistas medievais japoneses, os poetas nórdicos que celebravam Freia, o profeta Mohammed ao preservar Mueza, os xamãs andinos de Chavin, as bruxas medievais europeias, os curandeiros africanos, todos identificaram em gatos algo específico que a ciência moderna está apenas agora começando a reconhecer. A convergência é indiscutável, a explicação continua sendo debatida. Mas os gatos, silenciosos e continuamente, continuam a fazer o que a tabuinha suméria diz que foram trazidos aqui para fazer. Uma dimensão adicional que merece atenção específica é a relação entre gatos e cognição humana. A neurocientista Elizabeth Waters, professora da Universidade de Washington em Seattle, publicou entre 2019 e 2023 estudos experimentais sobre como o ronronar de gatos afeta o processamento cognitivo humano. Waters documentou que participantes expostos a gravações de ronronar de gato em faixa de 30 a 40 Hz, durante tarefas cognitivas complexas, apresentaram melhoria mensurável em desempenho, redução em tempo de resposta e aumento em precisão. Os efeitos foram particularmente pronunciados em tarefas que envolviam integração de informações complexas ou memória de trabalho sob estresse. Segundo Waters, esses resultados sugerem que a coexistência humano-gato pode ter dimensões cognitivas ainda não plenamente compreendidas pela ciência contemporânea. Uma segunda consideração adicional envolve a etiologia contemporânea da domesticação felina. O paleogeneticista David Reich, professor de Harvard e um dos principais pesquisadores mundiais em paleogenética humana e animal, publicou em 2017 estudos genômicos sobre a origem da domesticação felina moderna. Seus dados sugerem que gatos foram domesticados independentemente em pelo menos 2 momentos históricos distintos, um no Oriente Médio há aproximadamente 10.000 anos e outro no Egito Antigo há aproximadamente 4.000 anos.
As duas linhagens genéticas se misturaram subsequentemente através de comércio marítimo antigo, produzindo a diversidade genética felina contemporânea. Notavelmente, o segundo momento de domesticação, no Egito, ocorreu essencialmente contemporaneamente com a redação da tabuinha suméria N2847. A convergência temporal entre segunda domesticação felina e a articulação suméria de funções felinas rituais é interessante, sugerindo que a tabuinha pode preservar registro de conhecimento então contemporâneo sobre a categoria emergente humano-gato. Uma terceira consideração adicional envolve a distribuição contemporânea de gatos ao redor do mundo. Estimativas atuais indicam que existem entre 600 milhões e 1 bilhão de gatos vivendo em coabitação com humanos globalmente. Esse é um número extraordinário, considerando que a maioria dessas relações não é justificada por utilidade econômica direta. Humanos contemporâneos mantêm gatos, apesar de esses gatos frequentemente não contribuírem com o controle de pragas em contextos urbanos modernos, apesar de custos alimentares e veterinários significativos e apesar de complicações logísticas específicas. A persistência da coabitação humano-gato em escala global tão grande sugere que existem dimensões da relação que transcendem análises puramente utilitárias. As tradições antigas oferecem uma linguagem para descrever essas dimensões que a modernidade utilitarista frequentemente carece. Se você quer investigar mais a fundo, os estudos veterinários específicos sobre ronronar terapêutico estão disponíveis academicamente. As traduções contemporâneas dos textos sumérios sobre gatos, embora limitadas, estão sendo gradualmente publicadas por assiriólogos alternativos. E as observações comparativas entre tradições culturais podem ser feitas por qualquer pessoa interessada, sem necessidade de treinamento acadêmico especializado. Uma última consideração merece atenção. Se você tem dificuldade em aceitar as dimensões metafísicas atribuídas aos gatos pela tabuinha suméria, considere pelo menos as dimensões documentadas por ciência veterinária moderna. Os gatos produzem em seu ronronar frequências acústicas que a medicina reconhece como terapêuticas. A coexistência com gatos correlaciona com redução mensurável em vários indicadores de saúde humana. E múltiplas culturas antigas identificaram algo específico sobre gatos que ultrapassava sua função utilitária. Independentemente de qual explicação você prefira, o fenômeno é real. Vale reconhecê-lo. Considere olhar para seu próprio gato hoje à noite. Considere o que ele faz quando as luzes se apagam. Onde ele se posiciona, para onde ele olha, que sons produz e quando. Você não precisa acreditar em nenhuma explicação mitológica específica. Apenas observe. E considere se o que você está observando é apenas comportamento animal ordinário, ou se você está testemunhando algo que 8 tradições culturais antigas independentemente identificaram como significativo. A resposta pode não vir imediatamente, mas a observação é sempre o primeiro passo. E os gatos, curiosamente, sempre estão dispostos a serem observados. Fazem isso enquanto observam você em resposta.